Boa noite. Vamos dar os nossos 15 minutinhos o pessoal vir chegando, pra gente ir papeando. Deixa chegar as pessoas. Boa noite. Antes mesmo que vai chegando as pessoas, eu queria agradecer as pessoas que estão assistindo durante o dia. Está impressionante, estou impressionado. Muito obrigado, é uma honra ter vocês, participando, querendo conteúdo, querendo estar com os seus, seu quântico à disposição para isso, e principalmente as pessoas mais velhas, coloquem as pessoas mais jovens cientes de que são as mais precisadas de conteúdo, porque para a vida delas o conteúdo melhora cada vez mais, e principalmente para concursos, para Enem, para redações, então é muito importante saber que vocês estão se interessando. Eu estou impressionado durante o dia como está sendo visto essa live, e está cada vez melhorando, cada vez mais, e é muito bom. É o melhor para quem está do lado de cá e tentando passar conteúdo, saber que pessoas estão interessadas e que esse conteúdo está sendo legal para vocês, Volto a explicar, nós vamos falar de filosofia atual, filosofia que acontece agora, Então a gente usa de ontem até a criação do mundo, para explicar o hoje, porque é assim que funciona. A gente só explica o que está acontecendo hoje e o que virá amanhã se tivermos essa conscientização do ontem até a origem do universo, a origem do ser humano, a origem do planeta Terra, e o que é esse turbilhão de almas dentro deste planeta, reagindo e se manifestando, as pessoas sempre muito de forma cruel. É um planeta que sustentou sempre as coisas de forma muito cruel, mas a gente vem, estamos vivos, e crueldades, e pandemias, e coisas horríveis acontecendo com o ser humano, mas nós vivemos, Passamos uma antiguidade de trogloditas, ou mata ou morre, viemos ainda para uma Idade Média, onde a própria religião também resolveu entrar nesse sistema de mata ou morre, e agora conseguimos, nesses últimos séculos contemporâneos, modernos, conseguimos um pouco a situação, mas mesmo assim tiveram guerras horríveis, guerras terríveis, e agora acontecendo outra na nossa frente, e principalmente, volto a repetir, estamos numa experiência de um novo tipo de guerra. Está havendo bombardeios? Tá. Mas a guerra econômica, essa nunca. E por quê? Por causa desse sistema de comunicação, este sistema de comunicação, o sistema midiático, nos está trazendo um novo tipo de guerra, E pior ainda, a indústria farmacêutica inserida agora. Então a gente estão fazendo guerras com remédios, estão fazendo guerras com situações da medicina, que até então a medicina solucionava, e agora a medicina entrou na guerra também. Então é uma atualidade filosófica nova, a gente ainda não sabe, e os especialistas, vocês estão vendo os especialistas, os comentaristas, todos que são chamados, ainda não sabem reagir diante dessa guerra farmacêutica, que é essa guerra virótica. Então, a gente está aqui para isso, tá? É muita honra
saber que vocês estão participando, levando a sério e contextualizando e colocando conteúdos no quântico de vocês. Porque precisamos, temos sim que estar cada vez mais dentro dessa questão, dessa circunstância, né? Hoje é sábado, essa semana é a primeira semana que eu estou entrando assim ao vivo, então estou me acostumando quais os dias sim, quais os dias não, né? E pelo visto, aí ó, o sábado parece que não é um bom dia para uma live. Tá todo mundo na balada, né? Principalmente a moçada, tá todo mundo na balada. E em pleno sábado falar de coisas, né, sérias, mas eu tento passar a coisa mais divertida. Adoro Aristóteles, a filosofia de Aristóteles, que a alegria é para conduzir o mundo. Todos os setores da humanidade, a alegria deve estar conduzindo, né? E é muito, muito sério. Oba, chegou alguém, ó. Ô, legal, Bruna. Oi, Bruninha. Tudo bom? Vai aí o oceano pra você, ó. Legal, Bruninha. Vamos lá. Você vai fazer vestibular? Vai fazer alguma coisa? Como é que tá, Bruninha? Estou aqui conversando já com as pessoas, que não só agora ao vivo, as pessoas entrando, mas durante o dia, as pessoas revendo esses nossos conteúdos, essa nossa live, né? E vi que você está durante a semana, você está juntinho. Legal, minha querida, legal. Você sabe que o professor aqui sempre teve um grande carinho por você, né? Sempre preocupado com você, sempre perguntando por você. Chegando mais gente, ó. Ó que legal. Oi, Dalva. Legal? Tudo bom? Legal. Chegando mais gente, que impressionante. Estava até aqui comentando que eu não sei se sábado... Oh, tô tentando dar um aceno para você, Dalva, mas o aceno não sai. E muito legal. Eu achei que sábado eu ia fazer a live para as pessoas verem durante o dia. Mas, olha que legal. Uma pessoa que estiver aqui, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E é uma honra, uma pessoa que esteja aqui. Tá? Legal vocês estarem aí. Vamos sim, vamos começar. Tá faltando só uns 4 minutinhos para a gente vir às 8, começar às 8h30, né? Vamos levando. E muito obrigado. E já andei conversando, que eu estou entrando 15 minutos antes para conversar, e novamente pedir para vocês, relaxem, deixem a emoção de vocês à vontade, porque isso dá quântico. O que é o quântico, né? O quântico é o entendimento, a vastidão do nosso entendimento. E o cérebro precisa estar relaxado para aprender. Obrigado, querida, que está mandando os coraçõezinhos. E é preciso vocês estarem relaxados. Fiquem sentadinhos aí, legal. Ponham suas crianças, ponham a juventude junto de vocês, que é para... Conteúdo é para todos, e principalmente a juventude do jeito que está, tendo que fazer cursos vestibulares, etc. E Enem precisa de conteúdo, né? Porque quem está falando aqui é um professor de redação, é um professor de história. Eu tenho um site desde 2006, basicamente dentro disso. As aulas todas estão dentro do meu site, professorsilvano.blogspot.com, tá? E nós vamos tentar cada vez mais nos elucidar, né? E o nosso tema da semana é pedofilia, que está aí acontecendo aí essa semana, né? Proíbe, não proíbe, o que é que é pedofilia, como que as condições. E é um tema extenso, vasto e muito legal vocês estarem aí comigo. Que gostoso, que carinho, é isso mesmo. Muito obrigado, muita honra saber que vocês estão preocupados em pensar. Ora, dói um pouquinho, às vezes quem não está acostumado a pensar e vai querer começar a pensar, dói um pouquinho sim, se perde sim,
Nossa, eu não domino isso que está falando, não domino aquilo. Mas, com calma, vocês mesmos vão pesquisando, né? Não sou dono da verdade. Vocês precisam também, essa questão desse relaxamento, vocês não entrem em crítica, né? Que é sempre importante estar pesquisando aquilo que você ouviu, que incomodou, né? Isso me incomodou. E na hora que eu fui deitar, isso ficou na minha cabeça. Então, hoje, vamos aproveitar esse veículo de comunicação para a gente tirar todas as dúvidas e nos contextualizar cada vez mais. Vamos embora? Vamos começar a nossa... Terminando então a semana, a nossa trilogia, né? Porque eu coloquei a ignorância, o ignorante e o ignorar. E dentro do tema, porque a gente... Ignorância, ignorante e ignorar, a gente tem que direcionar alguma coisa. No que, Silvano? O que é o ignorar? O que? Ignorância no que? Ignorante em que? Né? E nós já vimos então a apresentação, as 2 aulas do ignorar, que eu já falei para vocês que ninguém nasce no ignorar. Esse verbo ignorar, principalmente nesses tempos modernos, nesses tempos contemporâneos. E a partir dos anos 90, com esse veículo midiático, dessas mídias, né, nós cada vez mais compreendemos que ignorar é um verbo que está meio por fora. Por quê? Porque nós temos aqueles 3 parâmetros que são para os que acreditam na inteligência maior, na inteligência cósmica, na inteligência criadora de tudo, né? Tudo foi criado por uma inteligência. Uns chamam de Deus, outros chamam de Jesus, outros chamam de Oxalá, outros chamam de espíritos de luz, outros, mas nós sempre estamos acompanhados, porque Deus tem a onipresença, onipotência e onisciência. Então, já expliquei bem na semana. As pessoas que podem estar chegando, não só agora, mas que estão vendo durante o dia também, que é impressionante, as pessoas que estão. Se ater a isso. Se você acredita na onipresença, você nunca está no ignorar, né? Temos que bater isso, e cada vez que a gente reflete isso, fica mais claro para a gente. E temos a onisciência, aonde eu vou entrar lá com Lavoisier, né? No século XVIII, um francês que pesquisou, e a França e a Inglaterra, ali nesse século XVIII, foi a era da ciência. Todo mundo tinha ciência para poder, né, transportar, e as universidades querendo cada vez mais essa ciência sendo inexplicada, né? Então, Lavoisier fala muito claramente: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Quer dizer, ele acredita nessa onipresença e nessa onisciência divina, mas ele tinha que provar isso para nós, seres humanos. A gente tem, principalmente mineiro, a gente não brinca que mineiro tem que botar o dedo para acreditar, botar o dedo para... Então, o ser humano, ele precisa dessa tradução humana, mas o quântico é que nos dá a abertura de estarmos, então, dentro da onisciência, da onipresença. O bebê na barriga da mamãe não é ignorante, porque ele tem uma onipresença. Foi visto. E volto a repetir: não toquem nas crianças. Não toquem nas crianças. Estou com uma aluninha minha aqui, que está aqui com a gente. Vocês que entraram, tem uma aluninha que está aqui comigo e sabe disso. Não toquem nas crianças, porque elas estão acompanhadas desde o ventre da mamãe, desde os nossos ventres, que é aquático, né? Que somos criados dentro d'água, mas existe a onipresença. Deem a tradução que vocês quiserem, tá? E aqueles que são céticos não querem acreditar na onisciência, na onipresença e na onipotência, mas se são céticos,
é porque chegaram em algum conhecimento. Porque ninguém também é cético, eu vou ser cético. Primeiro vai ter que saber até o que é cético, né? Cético é aquele que não crê. Cético é aquele mais humanizado, é aquele que está mais vi, acreditei, e não abrange a emoção, né? Não dá condições místicas, digamos assim. O cético, ele não é místico, igual nós estamos dando essa explicação da onipresença, que é de uma luz cósmica superior, inteligente, criadora do universo, criadora do planeta Terra, criadora de tudo no planeta Terra e criadora nossa, né? Então, relaxa e vamos nós então. E vamos continuar então com a pedofilia, né? E hoje nós vamos ver a onipresença, a onisciência, né? Da ignorância. O ignorante, nós vimos ontem que falamos de uma pessoa ignorante. O que é uma pessoa ignorante, né? A ignorância, no mineiro, ignorância, né? A ignorância, ela abrange a família, ela abrange o bairro, ela abrange a cidade, a sociedade familiar, a sociedade da cidade, abrange o país, a sociedade de um país, e abrange o mundo, a sociedade da humanidade, de todos na humanidade, né? Então, a ignorância, ela está aí. Somos sempre vítimas da ignorância. Porque quando um todo resolve ser ignorante, a coisa fica muito difícil. Um ignorante a gente consegue. Vem cá, vem aqui, vem lá. Não seja tão ignorante. Está te faltando conhecimento disso, daquilo. Mas quando a ignorância abrange a família, abrange a cidade, abrange o país, abrange a humanidade, a coisa fica muito difícil. E nesses 2 últimos anos, a humanidade passou pela ignorância. A humanidade entrou numa grande ignorância, que foi a questão do vírus, que de repente chegou algo pra gente, que todo mundo começou a dar palpite e ninguém falava certo, não é? Estamos totalmente atônitos ainda, mas depois de 2 anos nós já sabemos, né? O que em mim, por exemplo, essa ignorância globalizada que esse vírus passou, onde a OMC, Organização Mundial de Saúde, não sabia como agir, ou se sabia, agiu e nos lançando de ignorância, dando os maus conselhos. Não usem comprimidos disso, não usem remédio disso, tem que ficar todo mundo dentro de casa. Caímos numa ignorância que paramos com o país, paramos com a economia. Olha o que está acontecendo nas contas de vocês por causa desses últimos anos, dessa ignorância que nos foi lançada. Então você vê que foi uma ignorância globalizada. A humanidade se assustou porque não sabia para onde corria. Não sabia o que estava acontecendo, não sabia quem era esse vírus e não sabíamos lutar contra esse vírus. A ordem foi uma ordem que a gente viu que não é bem assim. Então havia um sistema político nos lançando a essa ignorância. E aí começaram até a brigar com o nosso presidente do Brasil, que foi um dos únicos do planeta Terra, que falou: gente, não é assim, não parem de trabalhar. Vamos nos defender, mas não parem de trabalhar. É um vírus, temos defesas iniciais, que não era só apenas comprimidos, que foi a questão, era tomem determinados comprimidos, mas vamos limpar as mãos e vamos usar as máscaras. Muito bem, mas poderíamos ter ido trabalhar. Então fomos vítimas de uma grande ignorância universalizada. A humanidade toda, os maiores países mais inteligentes do mundo e mais bambambam do mundo, até nas ciências e coisa e tal, também ficaram
na ignorância do momento, da novidade. Então a novidade nos traz um pouco de ignorância e ficamos ignorantes sim na novidade. Quando a primeira vez que vocês tiveram o seu veículo midiático agora, que é o computador. Como funciona isso? E fomos saindo, né, da ignorância. Cada ignorante, que era cada um de nós que nunca tínhamos visto isso, começamos a manusear, e cada vez nos ampliamos. O quântico nos deu isso, né? E o quântico é o funcionamento dos neurônios. Aquilo então que eu vou bater. Não podemos ficar só com alguns neurônios. Nós temos 15% apenas do nosso cérebro, que são os mais geniais, que estão usando todos os neurônios que temos. E nós, as pessoas mais, né? Então tem gente usando sim 1% de neurônio, que aí nós temos, que são os doentes mentais, os vários tipos de doenças mentais, mas é uma média de 8 a 10%, que é a média natural de uso fruto dos nossos neurônios dentro da humanidade. Por isso que um ou outro, quando consegue mais amplitude quântica, mais neurônios interligando no seu elétron, nos seus elétrons, na sua eletricidade, nos dá mais conhecimento, mais conteúdo, que é o nosso objetivo, né? E a gente então quer falar da ignorância, e o meu ponto que eu pedi aí, ó, poderíamos falar sobre a ignorância através dessa novidade que é o computador, mas durante a semana nós tivemos o problema da pedofilia, de um filme que exagerou na situação, né? Um filme que em 1 e 2 cenas nos deixou atônitos, sabe? E a ignorância nos dando ainda chantagens, foi o que nós vimos ontem. A ignorância nos faz chantagem, e que é aonde esse filme com a pedofilia faz, quando o professor, se vocês não me masturbarem, eu não dou nota. E desde quando se vai na escola ganhar nota, para isso, vamos à escola ganhar notas a partir do momento dos nossos estudos, dos nossos conhecimentos, dos nossos conteúdos, dos nossos interesses, para o nosso quântico cada vez mais. Porque aquela história também, ó, chegando mais gente, que legal sábado, chegando mais gente. Então, cada vez mais, se você senta para aprender, quando a gente escuta, quando a gente lê, a gente é aluno. Então temos que estar dentro de uma humildade para esse aprendizado, né? E esse filme traz essa pedofilia e 2 ou 3 cenas já chantageando o aluno, chantageando o conhecimento. Não interessa o que você aprendeu, se você fizer essa atitude pedófila comigo, você ganha nota e você vai passar de ano. Isso é absurdo, isso é tétrico, é onde eu ponho que a coisa é demoníaca. Porque quem tem um neurônio, ele não é um demente, como comumente, principalmente a psicologia freudiana coloca como ele é demente, ele é um retardado mental. O demente não é um retardado mental. O demente é aquele que pegou as energias quânticas, desce coisa negativa e te joga ainda mais ainda dentro de uma ignorância. Porque se você aceita essa situação pedófila, se uma classe aceita essa situação pedófila, se uma sociedade aceita essa situação pedófila, caímos numa ignorância. E geralmente o pedófilo, ele faz essa vítima, aquele
até os bem-dotados, e voltei a repetir, os bem-dotados de quântico, não só os mal-dotados, os bem-dotados também, porque é uma forma de aprisionar os bem-dotados, é uma forma de chantagear os bem-dotados também, causando medo. E volto a repetir, aprender não podemos ter medo. O medo é o nosso maior inimigo da vida inteira, porque é ignorância. Ignorância é medo. Se nós temos tudo agora para poder estar aqui cada vez mais aprendendo, nos dando conteúdo, por que vamos ter medo de alguma coisa? Então o medo, ele é ruim para o quântico, para o aprender. Por isso que quando vocês sentam aí para me ouvir, eu estou pedindo relaxem, emocionem-se, deixa a emoção escutar. Ou se você for ler alguma coisa, leia como aluno. Você pode ser um PhD. O balacobaco de qualquer circunstância aí, tá fazendo pós-graduação, mestrado e não sei o que lá. Mas se você senta para estudar e não deixa a emoção abrir o seu pensamento, abrir seu quântico, você está dentro de um preconceito, né? E o que nós queremos aqui é conceituar cada vez mais. E volto a repetir, o ismo, tudo que termina com ismo, né? Freudianismo, né? Comunismo, fechou teu quântico. É que aquilo acabou, não tem mais conceito a dar. E é impossível para nós que temos 15% de pensamento, é impossível para nós chegarmos nos 15%, nos 20%, e seja quantos porcentos forem de pensamento. Fica impossível. Os ismos nos fazem ficar fechado aquilo. Então os freudianos, e que, de certa forma, e muitos aí sabem disso, que são e estão a favor de uma pedofilia. Como, por exemplo, estão achando ruim de tirarem, não é tirar o filme, que eu também não sou a favor de, deixa eu acenar as pessoas que estão chegando, que não são a favor de tirar pelo menos determinadas cenas desse filme, né? Porque a pedofilia, aí a gente chama de apologia. Apologia é você defender algo, né? Você vai fazer uma apologia aos anjos. Então você vai defender que os anjos existem, né? Você vai fazer uma apologia a uma Eva. Você vai defender que aquela Eva é legal e ela cura. Ela é legal. Então você está dando de uma apologia. Mas cuidado com o ismo. Fechar essa apologia. Gente, até agora é assim. Mas, contudo, porém, todavia, essas apologias, elas se aumentam. Se você se emocionar, está adiante. Então, a pedofilia tem que tomar muito cuidado, né? Em pequenas circunstâncias, em pequenas situações. O bem-dotado, ele é vitimado também de apologia, e é através da pedofilia, e é através do medo. Ele é vitimado e joga o medo em cima. E o freudianismo defende essa situação. Muitos freudianos não querem que este filme saia, ou se pelo menos essas cenas saiam. É preciso falar, a arte consegue, é a melhor forma de se falar nesses temas polêmicos, digamos assim, que não são temas que todo mundo, opa, né? Então o próprio religiosismo tem um certo, o religiosismo, não queremos falar sobre isso. Não queremos que abram os jogos, por exemplo, os cassinos, porque é assim, e fechou. Sendo que, volto a falar, problema de viciados é problema de família e problema de religiões.
Não é problema de freudianismo e remédios freudianos. Volto a dar aquele exemplo que dei, né? Pessoas que chegaram a tomar os remédios mais fortes, freudianos, que os freudianos lançaram, e o remédio mais isso, que vai fazer o cérebro humano então realmente ficar parado, e vai jogar, que é o chamado sossega-leão, que é a turma que gosta de tomar remédio para dormir, né? É o sossega-leão, para fazer... E mesmo assim continua a manifestação. Então, o ismo desse super remédio freudiano, que era para parar o cérebro dessa pessoa que estava em situação absurda de manifestação, não adiantou. Continuou a manifestação. E basicamente só as orações vai amenizar essa situação demoníaca. Demente é quem aceita, o cérebro que aceita essa situação demoníaca. Ô demente, a gente costuma falar, ô demente, não é você demente? Se tiver essa situação em que a situação demoníaca está nesse cérebro, ele realmente está demente, que é no caso dessas pessoas que são, né, mesmo com o remédio mais, ainda continua a manifestação, ninguém segura. Então é uma situação além da nossa compreensão, que só mesmo rogando a onisciência de Deus para poder acalmar, porque também não vai ficar o resto da vida nisso. Tem um certo período de duração, né, que o demente ele para. Mas se essa situação ela é contínua e para sempre, ele não é demente, ele tem problemas circunstanciais no cérebro, né, que o faz ignorante da situação. Então nós não podemos ter, principalmente uma situação de ignorância coletiva, a nos deixar escravo, né, a nos deixar com medo e não reagimos. E foi que nós ficamos no primeiro ano de pandemia. E é que o pedófilo fica quando ele é principalmente chantageado, ou então quando ele não entende, né? E já vimos que pedofilia é até os 16 ou 18 anos, é pedofilia. A partir dos 16, 17 anos é estupro, né? E aí temos que ver toda a circunstância para sairmos da ignorância disso, de nos darmos condições, conteúdo, conhecimento, pesquisa, conversas com pessoas que estejam dentro disso. É onde então o teólogo é que estuda Deus, né? Então são todos esses líderes religiosos. O teólogo, ele tem que ter, no mínimo, a consciência de que Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, vai sanar qualquer situação que chega até ele. E teólogo que manda para Freud, eu acho bom vocês ficarem com o pezinho atrás, é a minha opinião. Opa, mas eu vim aqui para saber de Deus, saber qual a ciência de Deus a respeito dos meus problemas. O senhor vai me mandar para um psiquiatra tomar remédio e ele colocar meu cérebro em baixo padrão vibratório de compreensão? Então temos que ter muito cuidado com a ignorância, que é um todo que nos afeta. Não quero ser chato, não quero ser o mitidão da história, mas eu não me vacinei. Eu não parei de trabalhar. E trabalhava ainda no poder público, ia em cidades, em todas as cidades, ia nos banheiros públicos com a minha máscara, lavando mãos, mas eu não parei. E não vou me vacinar. Se Deus me deu a vida. Aí um senhor chegou para mim, mas professor, mas por quê? O senhor é um professor, por que o senhor não vacinou?
Falei, é muito simples a minha resposta. Deus me deu a vida, Deus me tira a vida. Não me venha com churumelas científicas, que fulano de tal está falando que a vacina é eficiente, fulano de tal. Essa ainda não. Porque uma vacina, para ser eficiente, ela tem que ter no mínimo uns 10 anos de estudo. Mas está tudo tão moderno. Mas o organismo humano é o mesmo. O organismo humano não tem nada de moderno. Nós temos o mesmo organismo de um troglodita. Mas o nosso desenvolvimento quântico, a nossa ignorância, não está mais nos padrões dos trogloditas. Não está mais nos padrões da antiguidade. Não está mais nos padrões da Idade Média. Não está mais nos padrões de começo de século XX, da modernidade. Então já até tem o termo pós-moderno. Pós-moderno é o quê? Nós evoluímos. Contemporâneos. Contemporâneos é o hoje. Um ser humano contemporâneo, ele está pensando o hoje. E eu me senti contemporâneo quando eu neguei essa situação. Mas por uma vivência que eu já tive de situações radicais, que desde a infância me foi imposta por religiosos e freudianos. Então, eu já tive um fator de não ignorante diante de situações radicais. Eu fui uma criança, um adolescente e um jovem que vivi com uma situação radical. Então eu sei me defender, pelo menos até agora. Eu não quero botar o ismo, eu sei me defender. Mas até agora, nesse exato momento, eu sei me defender de situações gravíssimas, radicais ao máximo, mas eu sei. Quando, por exemplo, déspotas, o déspota é o tirano. Foi uma tirania que governos fizeram com a gente. Volto a repetir, o governo, esse atual governo, com esse presidente, ele não foi tirano na pandemia. Que falou, gente, calma, que não é assim. Defendam-se, mas não parem com o trabalho. Hoje estamos todos pagando muito caro, pagando mesmo em dinheiro a situação de pânico, de medo, de ignorância que nos lançaram. E foi uma ignorância geral. E a mesma coisa é com a pedofilia. Né? Se você... Porque o bebê tem a onipresença de Deus está ali. Se ele levou essa circunstância de pedofilia e nem a própria família ajudou nisso, se desconfiou, não ajudou, porque é tudo comportamental. Então é onde você tem que não ser ignorante em saber o que está acontecendo com seu bebê. Né? Saber o que está acontecendo com a sua criança. Saber o que está acontecendo com o seu adolescente. E você, depois que passa da situação dos porquês, que é dos 5, 6 anos, que você começa, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Olha o momento que está abrangendo, está dando o quântico na criança. Então todo o seu porquê é um momento que você não quer ser ignorante, é um momento que você não está aceitando a ignorância, porque você está querendo saber por quê. E ele manifesta em situações radicais, não só na pedofilia, todas as outras situações radicais que o bebê, a criança e o adolescente passa, vai haver um comportamento. Volto a repetir. Nossa alma, que é aonde mora a onipresença, nossa alma é aonde mora a onisciência, nossa alma aonde mora a onipotência, nossa alma que reflete a nossa ética, a nossa moral e o nosso comportamento individual e social, manifesta. Essa alma é uma teia de aranha, meus queridos, é uma teia de aranha. E quando é tocado lá na alma, de alguma forma, como a pedofilia toca até no bebê, na criança, no adolescente, ela
desmancha. Você nunca mais vai ter aquela teia de aranha do mesmo jeito que ela era. Só se a onisciência de Deus, com a onipresença de Deus, durante toda uma vida, formular de novo uma teia de aranha chamada ética, moral e bons costumes para você continuar a viver. Então, se foi tocado ali, só uma nova forma. E é através dos nossos conteúdos, através das nossas situações de vida e de compreensão, de porquês, de pesquisa, de consciência, de conscientização. É muito importante vocês terem essa noção de quando uma sociedade está na ignorância. Não é ignorância, vocês não me vão escrever ignorância. Esse é o mineiro que fala, né? A ignorância. Tá. Mas ele não é ignorante de falar ignorância. Ele não é. Tá? Ele está passando um momento cultural da vida deles. Né? Da vida de ser mineiro, da vida de ser nordestino, da vida de ser sulino, da vida de ser do centro-oeste, né? Então, cuidado, saibam, mas saibam ver o comportamento de quem está perto de você. De repente é tudo muito jeito. A partir daquilo a coisa começa a modificar. A partir de uma situação dessa, do qual estamos falando aqui de pedofilia, ela vai manifestar de alguma forma. O brilho no olho vai parar, a comida não vai estar certa, o sorriso não vai estar certo, o vamos lá não vai querer. Se, principalmente, quem fez alguma coisa chega perto, mas por que essa criança, quando determinada pessoa chegou perto, fez assim? Já os deficientes mentais, com seus graus de deficiência mental, de repente não. De repente aceita de novo. Um pedófilo chegar de novo perto dele e aceita. Agora, quem está da sua sã consciência, com a onipresença, com a onisciência, e ainda sem a onipotência, que na hora que essa teia de aranha formar de novo, vai ter a onipotência de estar se manifestando e se defendendo daquilo que foi tocado, né? Então, cuidado, é sutil, é grande, né? O que temos que estar realmente dentro de uma... o acenar, às vezes não dá certo. Gente, às vezes eu quero acenar aí para quem está chegando e não está vinculando aqui. Então vamos ter muita consciência nisso e cuidado com o freudianismo. Né? Tem um ditado que é muito engraçado, que a juventude usa muito. Na hora do estupro, relaxa e goza. Para. Às vezes o estupro vai ser inevitável. Mas não tem nada que relaxar e goza e achar que é natural. Já é assim que funciona então a sexualidade, vambora, né? E de repente começa até a cometer o estupro, a pedofilia. Já que fizeram a pedofilia comigo, eu vou fazer com todo mundo. Cuidado, de repente, as pessoas e autores que radicalizam muito e querem se lançar disso, e o sistema comunismo freudiano é a favor disso, então já que acontece com todo mundo, vai acontecer com todo mundo. Eu também, então, eu fui vítima de um pedófilo, eu também vou ser. Para que não é assim que funciona. Qualquer coisa que te incomodou, não incomode o próximo. É onde vem então o ensinamento do Cristo. Ama-te como o próximo, né? Amar o próximo como a ti, né? Ama-te como a ti mesmo, já é Sócrates, 300 anos antes de Cristo, que é onde nós temos, que eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada em Sócrates, uma versão mais fácil de ler, ou então um filme que seja mais socratiano, que ensina o que é isso, conheça a ti mesmo. É isso que nós estamos fazendo agora, é isso que eu quero que aconteça com vocês, que vocês deem conteúdos
para poder reagir. É o que eu quero que vocês, quando escutam e quando leem, vocês são alunos. PhD, não sei do que lá. Você é um aluno quando você escuta e lê. Quando você quer passar em frente, você é então um professorado. Não precisa ser professor. Qualquer coisa que você ensina, assim como a vovó e o vovô nos ensinavam, sem ter conhecimento didático, que a gente chama que é o conhecimento didático ou midiático, mas o conhecimento natural que a própria natureza lhe ensinou a partir das observações, né? Como plantar, como a semente, fazer a comida para a minha família, que então são os trogloditas, que começaram esse raciocínio, não iam mais só à caça, mas começaram a ter a lavoura, né? Que nós vamos lá no antigo Egito, nós vamos lá nos sírios, antes dos sírios, né? Que foi por ali também que começou a agricultura. Saber que a sementinha caía, brotava, então isso já dava alimento, eu não precisava mais sair à caça, né? Onde muitos índios nossos ainda, dentro do país, só tem o alimento se for a caça, se for na natureza, buscar a erva, buscar o animal. Você vê que ele ainda está num fator ainda de ignorância, né, social, mas que ele não é tão ignorante assim, ignorância da tecnologia. Então, o primeiro ser humano que jogou a semente e viu que brotava e brotou a segunda sementinha, a terceira sementinha, a quarta sementinha, ele já não está mais na ignorância. Ele já não foi mais o ignorante. E quando uma tribo entendeu isso, a tribo saiu da ignorância. É o entendimento, né? Então, quando não caiam nessa, já que todo mundo faz isso, eu também vou fazer. E muita gente se revolta. Já que na família teve um pedófilo, agora eu também vou ser pedófilo. E vou começar a fazer apologia à pedofilia, né? Vou fazer filme, vou fazer livro, vou falar para todo mundo, vou agir, que de repente não age como pedófilo, mas já que foi comigo, eu quero que todo mundo seja, que todo mundo faça a pedofilia. Já estou grande mesmo, comigo eu sei me defender agora até de estupro, então manda ver, todo mundo, que coisa natural. Para com isso, para com isso. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que tem que ser as coisas, né? Então, muito cuidado com a ignorância, que é um todo falar que isso está certo, igual o comunismo está fazendo no Brasil, e nós estamos nessa luta com essa ignorância que estão fazendo um verdadeiro estupro à nossa Constituição, que nós vivemos muito bem nesses 150 anos de Constituição, que foi pós-império, né? Mas já tínhamos a Constituição Imperial, a Constituição começa com o Código de Hammurabi, vocês já ouviram falar? O Código de Hammurabi. Tá? E juntamente, essa é a Constituição humana. Hammurabi foi um rei, né, lá na Babilônia, e fez o Código de Hammurabi. Foi um dos primeiros reis da Babilônia, quando se criou o primeiro império, né? Mas isso já havia antes também. Aí vocês podem pesquisar sobre essênios. Mas tudo tem a sua Constituição. Agora, estuprar a Constituição é demais. E é o que o comunismo faz. Ela pega o código normal, e aí tem os códigos divinos, que Moisés é o primeiro código divino, que Deus fala com Moisés, e ele dá as regras, as 10 regras, para nos organizarmos como espírito e como alma. E isso reflete no social, como humanos. Então, se temos esses códigos espirituais, nosso espírito vai aceitar. É no nosso espírito que tem a ética, que tem a moral, e os bons costumes é na nossa atitude humana, com o próximo. Eu aqui com vocês. Eu podia usar os meus conhecimentos aqui e levá-los para situações e circunstâncias e impor a vocês situações. Mas eu
Volto a repetir, vocês estão em emoção, é preciso estar em emoção, e a crítica, né? É a crítica só depois dos conhecimentos. Então, me deixa falar, né? Eu vou falar o que eu acho, o que eu penso, e os meus conhecimentos venho transmitindo, mas vocês vão refletir e ver, concordo sim com o professor, isso eu acho que o professor vacilou, isso eu não concordo, sou radical com o professor, né? E nas questões principalmente radicais, que é o nosso tema aqui, que é a pedofilia. Então, dando vazão a isso, falamos da sociedade, né, da juventude, coisa e tal. Vamos entrar em mais um ponto para isso, que a ignorância, que a gente tem que ter cuidado com essa ignorância, né? Por exemplo, essas drogas químicas, porque só podem estar nas drogas químicas. Uma Constituição está sendo a favor da pedofilia, deixando a pedofilia se alastrar, fazendo essa apologia à pedofilia. Só pode estar dentro de drogas químicas. Está tendo um presidente aí das maiores nações do mundo que você vê a diferença dos outros presidentes de uma grande nação. Ele entra e sai de um discurso do mesmo jeito. É aquela pessoa que está sem emoção nenhuma e está tratando de nós. Está achando que quem sensibiliza essas questões farmacêuticas, de remédio, do drogado, né? Tem o cara que chega em casa com a maconha. O pai com a mãe já sabe, é maconha. Chega drogado, chega bêbado, está bêbado, com os olhos, com a manifestação. Chega com a cocaína, está com a cocaína, está com o barbitúrico, está com os comprimidos, né, o êxtase, não sei o que lá. Reage, é perfeitamente normal. Usou algo que não está dentro de um contexto, o corpo fala, o corpo reage. O corpo hoje está chegando mais gente, que bom. E a gente já está quase no final, mas está aí, é só ir lá e começar de novo, tá? Que está tudo, é só pegar aí e você começa essa aula de novo, tá bom? Edgar, tá bom? Já estamos quase no fim, eu estou fazendo 1 hora só de live, porque também, né? Mas é preciso, às vezes, repetir, sim. Então você volta lá no começo, você vai entender tudo que nós estamos falando agora no finalmente. E vamos de Maquiavel, os finalmentes que interessam. Segundo a Bíblia de Maquiavel política, o homem que mais teve o quântico maior sobre a política, que até hoje os maiores líderes do mundo falam que ele é a obra dele, O Príncipe de Maquiavel, é uma Bíblia política, né? Onde o político consegue se manifestar no seu pior. Quando ele senta no trono, agora eu tenho poder. Em vez de fazer para o próximo, né? Como Cristo. O Cristo foi a manifestação máxima do quântico máximo que temos até hoje no planeta Terra, que manifestou como homem, né? Que veio com onipresença, com onisciência e com a onipotência de Deus. Ele era o rei dos cristãos, mas não abusou disso. Ele não abusou, muito pelo contrário, ele se deixou cada vez mais ser visto, ser compreendido, né? E estamos hoje aí, um cristianismo já há mais de 2000 anos, e um dos livros mais lidos no mundo ainda, os ensinamentos de Deus, juntamente com os ensinamentos judaicos, que é o Velho Testamento. Então, cuidado com a ignorância social. E os políticos agora estão nos ensinando isso cada vez mais. Os prefeitos, os governadores, principalmente os prefeitos e governadores, estão nos ensinando. Opa! Eu até que acreditei. Mas vimos que foi um abuso da ignorância. Então, ignorante são eles, a ignorância são eles que estão propagando, não para nós que estamos querendo conceituar, para nós que estamos querendo ter conteúdos
Porque o conteúdo é uma defesa. Volto a repetir. O conteúdo é a falta de medo. E o medo existe, temos que ter medo. Estamos numa grande tempestade. Você está dentro de um carro. Não está indo bem. Carro balançando. Não estou enxergando. Carros passando e jogando mais água. Vamos parar? Morri de medo, sim. Mas você não sabe dirigir, eu tenho que mandar e eu vou passar pela tempestade. Será que você não está sendo ignorante nessa hora? Será porque os amiguinhos do lado, a ignorância em volta, mas você tem que enfrentar essa... Vocês enfrentam. Se eu estou dirigindo, o carro para aqui. Na hora que melhorar a tempestade, eu vou. Frouxo, não sei o que lá, parará. Obrigado. Mas eu tenho esse medo sim. E eu vou levar este medo até os últimos dias da minha vida. Certo? Então, o medo, tem o medo certo de se ter. Tá? Mas tem medos que não podem. E quanto mais estivermos capacitados, menos vamos ter esse medo. Esses medos e vamos enfrentar. Por quê? Por exemplo, agora, esse assunto, como eu falei, devido a uma situação radical, incoerente, indecente, inescrupulosa, que o freudianismo abraçou, que os religiosos abraçaram, hoje eu tenho essa potência, essa onipotência de estar aqui com assuntos polêmicos. Quando eu falo a questão, por exemplo, os cassinos são emprego. Mas o viciado, tratem vocês que botar, quem tem Mateus que o embale. Se o viciado saiu da sua família, tratem dele. E ainda peço, se quiserem me ouvir, vai para os teólogos com teu viciado, não vai para Freud. Que aí você vai ter um demente dentro de casa, cheio de drogas, as piores drogas psiquiátricas e os demênios, o demente sendo enfeitado pelo demoníaco. O estupro, o chantagista. Isso, na outra aula vocês vão ter tudo isso que eu estou falando. Eu já falei sobre isso. Então, cuidado. Tem de contextualizar, sim. Sabe? Contextuem os seus bebês na barriga da mãe. Cuidado que você conversa com seu bebê na barriga. Muito cuidado. O bebê no berço. Cuidado que você conversa com o bebê no berço. Quando ele está no soninho, a criança que já está manifestando coisa assim e que não atende quando você fala, quando ela estiver dormindo, vai lá e conversa. Filho querido, a mamãe e o papai tá falando assim, tá falando assado, por causa disso vai ser melhor para você. Você tá achando que o bebê tá dormindo? O corpo dele está, mas a onipresença, a onisciência dele não está. E você vai ter resultados, sim, 1 dia, 2 dias, 1 mês. Mas se você tiver essa coerência todo dia com o bebê, você vai ter resultados. Conversando com ele, dormindo. Olha a capacidade quântica mental que nós temos. Olha a onisciência, a onipresença que nos é natural. Dormir é o ignorante mesmo. Tá no ignorar o bebê. Não tá. Conversa com ele dormindo que você vai ter resultados. É lindíssimo. Nós somos lindíssimos. Nós somos uma criação que evoluímos de uma forma lindíssima diante de Deus. É muito bonito. Porque diante dos homens, da lei dos homens e das transformações que os homens querem nos dar, dá no que dá. Estamos lá. Rússia e Ucrânia fazendo horrores, nos mostrando horrores que nós não passamos da Idade Média, da idade do troglodita, da Idade da Pedra. Aquilo ainda em pleno século XXI, aquilo é a Idade da Pedra. Era assim na Idade da Pedra. Eu invadia a caverna de lá, botava fogo na caverna e vinha embora. Roubava as coisas da caverna e vinha embora.
É a mesma ação radical, horrorosa, demente. Então, cuidado com dementes. Demência vem de demônio. E aí eu acho que uma das coisas mais interessantes do Cristo, Jesus perdoa tudo. O cristão é aquele que perdoa, o cristão é aquele que se enche de ciência para dar o seu perdão. Sim, fui vítima de pedofilia, tem meu perdão. Estou fazendo alguma coisa contra aos pedófilos? Não. Estou sendo prejudicado até hoje por causa dessa pedofilia que a religião, que Freud abraçou e está lindo? Não. Eu compreendi, eu teci a minha teia de aranha aqui do lado. Mas os dementes que ainda continuam na ignorância, no ataque, tiram tudo. Principalmente, se você morre de medo de ficar pobre, a tua melhor forma de agredir o outro é deixar o outro pobre. É claro isso. Você sempre vai agredir o outro com aquilo que você sente mais medo que faça com você, né? Então, tenha pena dessas pessoas. Isso é o cristão, isso é o perdão do cristão, tá? E se quiser deixar até morrer, morra, mas morra com Deus, morra na onisciência de Deus, morra na onipotência de Deus. Não vá ao ataque, porque o Cristo chegou um momento que a ignorância foi tanta, o ignorante demoníaco foi tanto, Jesus jogou para dentro dos porcos e jogou para o mar aquelas almas. Jesus perdoa tudo se você tiver conteúdo. Jesus perdoa tudo se você tiver compreensão. A oração é a cura, é a verdadeira cura. É onde eu falo que o nosso cérebro faz laser e as universidades já estão aceitando a cura só com as orações, né? Mas há um momento que nem essa situação é compreensível, não deu para entender, vai para dentro dos corpos. Olha a onipotência do Cristo. Põe para dentro dos corpos e joga ao mar aqueles demônios que ainda não conheciam. Então eles tiveram que retroceder e começar de novo, mas ainda podem estar presentes, nos passando a ignorância, né? Então cuidado com a ignorância. E cada vez que você compreende, você se debate mais e você consegue a tua onipotência para chegar, né? Aí você vai compreender como chegar nesses assuntos radicais, como chegar. Mas nunca se esquecer, sou ser humano sim, tem hora que é PQP, pelo amor de Deus, para com a tua ignorância, para com essa ignorância. Todo mundo tem um limite humano. Não quer compreender meu limite quântico? Não quer compreender meus diálogos de conhecimento e de situações? PQP. Então mata. Porque foi o que o Cristo se deixou. O Cristo foi para as sinagogas, conversou com todo mundo na sinagoga, foi para o meio de todos, botou o quântico dele para fora, os conhecimentos mais audíveis e mais dentro de parábolas. Que é forma melhor de fazer o conhecimento que dentro de parábolas, né? Onde você pode jogar em todas as circunstâncias. Uma parábola resolve qualquer circunstância para você. Olha a genialidade do Cristo. E dizem que ele pegou parábola quando ele foi para a Índia, aos que acreditam que ele foi para a Índia, e aos radicais que não acreditam que ele foi para a Índia. Nossa, tá bom. Mas ele estava em texto humano, né? Então, ele falou, ele coisou, não acreditaram, então tá, gente, pode matar, e nós vamos te humilhar, e nós vamos bater, e nós vamos te sangrar, e nós vamos te jogar coroa de espinho, e nós vamos te fazer cruz pesada. Ele, tá bom, eu vou, dá.
Então, se você entra numa situação dessa que o comunismo comumente faz, temos aí o Alain, um jornalista que está com uma criança doente no Brasil, ele não pode vir no Brasil, ele não cometeu crime nenhum, não tem nada, mas os dementes lá no Supremo Tribunal, movidos pela demência, estudados, muitos, que muitos não são, muitos estudados, pessoas com línguas estão lá dentro e estão apoiando essa situação desse jornalista. E com uma criança doente aqui. E ele não tem nem dinheiro. Tiraram tudo dele, tiraram todos os direitos dele. Para poder nem sanar a doença dessa criança. Isso é demoníaco. Isso é demência de quem está fazendo isso com ele. Isso está possuído, sim, dentro da religiosidade. É uma pessoa possuída. São pessoas que estão possuídas. É um local que está sob demência. E todos lá dentro estão sob a demência. Porque estão todos assinando esse tipo de coisa. Todos estão estuprando o nosso código. É uma situação radical, horrorosa, sim. É o que eu estou falando amanhã, Silvano. Vamos te pegar agora. Pega. Ponha coroa de espinho. Deixa passar fome. Mas não vou aceitar a ignorância de vocês. Ó poliglotas. Ó senhores da justiça humana. Ó religiões que apoiam senhores tão estudados. PhDs. Ó. Isso sou eu, gente. Isso é a minha coragem, isso é o meu contexto que suporto isso. Se amanhã, cadê o Silvano? Cadê o professor Silvano? Sumiu. Os dementes me pegaram e sumiram? Vão sumir. Mas não vou aceitar de forma alguma o que é feito na infância com as pessoas. E não precisa vir. Aí dizem que a maçonaria é coisa ruim. Dizem que não sei o que lá é coisa ruim. Tem os Illuminates dementes e tem os Illuminates de Deus. Que são os teólogos que acreditam, por exemplo, na onipresença, onipotência e onisciência. Então isso dá força da onipotência. Então, como você está aguentando tortura? Será? Aí eu quero ir lá no apóstolo Paulo. Quando pegaram o apóstolo Paulo e jogaram ele na prisão, foi a hora que ele mais foi útil para Deus. Dentro da cadeia, dentro da maneira, cadeia, a masmorra mesmo, sem direito nenhum, fétido, frio, pedra, maltratado, acorrentado muitas vezes, além de estar na masmorra, ainda acorrentado, ferido, foi a hora que ele mais foi útil para Deus. Porque foi a hora que ele conseguiu se comunicar com um dos maiores gênios da época, que se chamava Sêneca. Vocês vão ter aí, podem pesquisar quem foi Sêneca. Sêneca foi aquele sábio que estava diante de Nero. Aí todo mundo conhece Nero. Nero botou fogo em Roma. Olha a demência. Olha o que foi possuído. Um cara que chegou a ser um imperador romano, o maior império da época, mas foi dominado pela demência. Né? Que antes já estava dominado esse império, que foi para o Calígula, onde o foco dele era justamente a pedofilia, era justamente o estupro. Ele achava lindo e punha todo mundo dentro dessa situação. Acontece o que acontece com ele, aí vem Nero, que continua dentro desse sistema imperial, né? E ele foi se desgastando, e mesmo com um dos maiores sábios da época do lado dele, aconselhando Nero. Mas o Sêneca ficou entre apóstolo Paulo e Nero. Sêneca, com a sabedoria dele humana, com a sabedoria dele clássica do grego, dos indianos, um estudioso, um cara de onisciência enorme, né, que não tinha um veículo desse para ele estar acompanhando. Ele não ficou inteligente aí. Sabe?
Então o apóstolo Paulo conversava com Sêneca e Sêneca conversava com Nero. Mas Nero, infelizmente, ainda foi cínico, ainda foi déspota, ainda foi tirano. Vou botar fogo em Roma, que eu quero construir uma nova Roma, e fala que foram os cristãos que botaram fogo em Roma. Ainda usou, se jogou em ignorância e lançou ao povo que acreditava em Nero e ainda não acreditava no cristianismo, lançou a ignorância nele e falou que foram os cristãos. Aí que a revolta foi para cima. Mas não adiantou. Quem morre no seu inferno interior? Quem se acaba no seu demoníaco, na sua demência? Nero. Mas Sêneca ficou, ele não era um cristão, mas ele ouviu o cristianismo no cristianismo não, olha eu fechando o cristianismo, mas ouviu o cristão Paulo. Então, Paulo na tortura, ele foi o mais servidor, o mais potente servidor de Deus. Isso é muito grande, isso é muito bonito. Então, aonde a gente considera, mas você está sendo torturado desde que eu tenha onisciência de Deus e tenha onipotência de Deus, para mim está tudo bem. Gente, está chegando cada vez mais gente. Então deixa eu dar um toque aqui, tá no finalzinho. Voltem aí, já vai estar, vai estar editado. Demora um pouquinho para editar, já eu edito, mas demora uns 5 minutinhos. E peguem o começo, dessa trilogia que eu estou terminando agora, E é isso daí. Então é mais ou menos isso, tá? Mandem perguntas estão me falando sobre ter vocês ao vivo comigo. Calma, é a primeira semana, eu ainda estou nesse domínio dessa tecnologia, para entrar em debate, porque quando você entra ao vivo comigo, eu tenho que estar muito bem preparado para poder continuar o raciocínio que eu estava, porque você vai me parar, eu vou ter que explicar, vou ter que ir para outras viagens, para elucidar para vocês, Então, deixa eu me acostumar com esse ao vivo aqui, tá? E nós vamos a determinados momentos, me dê 15 dias, me dê por aí, quando eu me sentir seguro, quando eu me sentir contextualizado para poder ter o ao vivo com vocês, para poder, aonde eu me breco do ao vivo, não é o que vocês vão vir para mim não. Por mim pode entrar aí o Supremo Tribunal agora, que eu acabei de falar de tudo deles, pode entrar agora, mando de volta porque fui eu que passei. E fui eu que construí a minha nova teia de aranha, que eu não estou afim que venha botar o dedão, não. Não me venha com ignorância generalizada, ó super megas estudiosos do Supremo Tribunal. Não me venha, não. Que não é assim que a banda toca. Pode mandar o que vocês quiserem para cima. Não é assim que a banda toca. Hoje eu tenho onipotência de estar aqui ao vivo. Agora eu preciso de técnica para vocês estarem ao vivo comigo. Aí sou eu que não estou preparado, Que é justamente por causa disso. Vocês vão me passar situações para eu explanar para vocês. Eu vou estar tendo que ir para outros departamentos cerebrais, para outro quântico, e depois eu tenho que voltar nessa aula que eu estou acostumado a dar aulas lá do SAT, nesse bate-papo, nessa conversa, nessa maiêutica. Aí nós vamos praticar. Sócrates chama de maiêutica, o que querem fazer ao vivo, vocês querem comigo. Hoje em dia dentro do jornalismo, chama o feedback, Eu vou dar o feedback para vocês. Por enquanto, fiquem relaxados, emocionem, pesquisem, busquem e vejam, o que esse professor Silvano está aqui falando com vocês. Eu tenho onisciência para estar aqui. E os freudianos jogam muito comigo na chantagem do que fizeram de radical e de horroroso. Ele nem estudou nada daquilo. Os livros na estante dele, ele nem leu nada. E vocês que leram tudo e estão nessa ignorância de comunismo, nessa ignorância de comportamento com esse vírus, nessa ignorância de estrupar simplesmente a nossa Constituição. Ignorantes são vocês. De repente você lê um texto e você leva uma vida inteira de conhecimento só com esse texto.
Por exemplo, conheça a ti mesmo. Sócrates me joga onde? Quando eu leio, não precisa ler o resto. Me joga para a humildade, aonde quando leio Cristo, não precisa me falar bem-aventurado os humilhados, porque eles terão reino. Não me emocionou, porque eu já tinha Sócrates. Conheça a ti mesmo. E para isso eu preciso de humildade. Para isso eu preciso de relaxar. Eu preciso de emoção. Né? Então, legal. Você aí, ó, tá chegando mais gente agora. Por favor, daqui uns 5 minutinhos vai estar editado de novo essa nossa conversa, tá? E você vai ver por que nós terminamos desse jeito. Eu bravo aqui com o Supremo Tribunal, mas pelo amor de Deus, por mim, eu tomaria a ação de Cristo a todos do Supremo Tribunal, menos 2, né, que parece que está indo bem, inclusive um é do pastorado, é da teologia, e vai cada vez mais, mas só que ele está ainda no meio, né, dessa situação. Se eu fosse, né, e eu não sou Jesus, mas se eu fosse, o Supremo Tribunal estaria dentro dos porcos e estaria jogando eles para o mar, porque não nos vale de nada, só nos vale de nos contextualizar para uma ignorância. E no meu país, e no meu patriotismo, no mínimo, o que eu posso fazer é estar aqui com vocês. E vamos conversar muito de assuntos polêmicos, assuntos, né, que é considerados muito por indecente, principalmente freudiano. Você está sendo indecente, mas vocês fazem a indecência com os outros. Vocês pegam, por exemplo, um telepata e vocês passam as piores indecências e nos piores momentos e na sordidez do demoníaco vocês infiltram pelo conhecimento que vocês têm. Mas não se esqueçam que vocês estão abusando da onisciência de Deus. E vocês estão abusando da onipotência de Deus. E jogaram fora o conhecimento da onipresença de Deus. E eu tenho certeza que Ele está aqui com a gente e com todos vocês que estão em emoção. Aí vocês vão sentir Deus. Onde eu falo, por exemplo, eu falo os Illuminatis, Rosa Cruz, eu não sei o que lá. Peraí, por quê? Nós, humanos, o Cristo, Ele pede, sim, para a gente pedir a Deus, orar a Deus, pedir a cura para Deus. Esses Illuminatis de descendências essênicas nos ensina, olha Deus conversando comigo. Então, eu até brinco, eu sou menos um a incomodar Deus em pedido. Porque eu sei que Ele está no meu conhecimento. Aí vem o Cristo. Faça a tua parte que eu farei a minha. E vocês estão fazendo a parte de vocês agora. Tentando conhecimento. Tentando um pouquinho que eu tenho para vocês. Vamos ver o que esse professor tem. Espero que, principalmente, com a minha linguagem está abrangendo vocês. Que eu poderia aqui estar falando socratianamente. Que é uma concentração que eu faço. E lembrando dos textos que eu tenho de clássicos. Que hoje, por exemplo, ao se ler Shakespeare, no clássico, você tem uma tradução. Mas se eu for falar shakespearianamente com vocês, dentro da humanidade, vai ter uma meia dúzia que vai entender. É por isso que tem os livros que, cuidado com as traduções, mas tem, que teve assim, né? E principalmente que nós viemos do latim, aí então que a coisa piora mais ainda. Né? Quando vem do inglês, coisa e tal, fica mais fácil. Mas o latim, eu vejo situações até de demência do latim em abranger, estender tanto a língua que parece que é para a gente não compreender mesmo. Né? Então, vamos sim, vamos embora, que se eu destampa falar, eu fico aqui com vocês a noite inteira. Adoro. Mas vamos terminar para não ser chato. Né? E vocês poderem voltar e compreenderem melhor. Tá bom? Gente, boa noite. Namastê. Assim seja, que seja de ótima reflexão tudo que está acontecendo para vocês. Não é nada religioso, mas sim uma filosofia um pouco mística, né? Mas dentro de uma atualidade, dentro de radicalidade. E vamos continuar com os nossos temas meio difíceis, né? Que Freud e líderes religiosos, mas isso é bobagem. Bobagem é a
ignorância que vocês nos fazem passar, e agora a farmacêutica fazendo o que estão fazendo, com o que estão fazendo dentro dos laboratórios e se tornando genocidas. Tá bom? Legal, falou, até a próxima, que vai ser semana que vem, e vamos continuando, né? Amanhã, domingo, vamos dar uma relaxada. Se puderem, eu vou dar uma repassada no que eu falei para vocês. Eu vou novamente me contextualizar e ver se faltou, não faltou, e nas oportunidades eu acentuar aquilo que eu achava que precisava. E espero que a minha linguagem, meu mineirês, né, esteja sendo legal para vocês. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado. É muita honra todos vocês ao vivo, mas todos vocês que estão durante o dia me acompanhando, que não são poucos. Tá bom? Muito obrigado. Valeu.